Oi, gente, então voltando aqui agora na segunda parte dos exercícios de hoje. Hoje nós encerramos aqui a nossa reprogramação de 21 dias, né? Então aqui a gente vai finalizando hoje. A equipe, não é, que começou dia primeiro. Se você não começou dia primeiro, você continua, né? Ok? Hoje a gente encerra, então eu fiz alguns áudios a mais para deixar todos os recadinhos ok, porque nós vamos ficar 21 dias sem comunicação, vamos dizer assim, né? Desculpa, gente, 20 dias, né? 20 dias sem comunicação. Olha, peço para vocês encarecidamente para que não postem nada nos grupos, ok? Hoje eu coloquei lá a foto da espiral e vou colocar algumas coisas mais aí, o telefone da Luara e algumas coisas, enfim, mas depois não precisa aproveitar esse movimento e ficar postando coisas ali não, tá bom? Ah, o pessoal postou, achei legal falando da espiral, tudo, mas aí tem gente que aproveita e coloca, né, propaganda aí de tal de Felipe Araújo, poxa, não é para fazer isso. Então, compreenda aí que não é pra gente estar aqui postando nada disso, tá bom? Coloquei a imagem aí da espiral, vou colocar o telefone da Luara, vou colocar a imagem do curso de mesa e é só isso, viu? Então mantenha silêncio esses dias, tá bom? Se tiver dúvida, fala com o Ronaldo, fala com a Simone, colocar ali no grupo só se for muito importante, tá? E só com relação ao trabalho, mas de preferência que fique em silêncio para a gente manter a qualidade da energia deste trabalho, ok? E não se esquece disso, tá? Então, para a próxima reprogramação, prepara aí, não é? O que te representa esse vínculo energético com o que representa para você a tua espiritualidade, o teu mentor, o teu anjo da guarda, não importa o nome, tá? Para a próxima reprogramação a gente já começa nisso, ok? E aí eu já vou pedindo para você se colocar aí no teu espaço sagrado. Hoje é o dia de finalizar o trabalho. Ai, hoje é o dia de finalmente sentirmos que esta criança, ela não é mais ferida não. É uma criança amada, uma criança curada. Eu já compreendi o que é isso, não é? O que representa, e isso vai trabalhar também, a partir de agora, no resgate do teu poder pessoal, sabia? Uma criança interior curada é um adulto com seu poder pessoal em alta e para grandes realizações, tá? Nós compreendemos esses dias como é que essa criança acaba influenciando. Mais uma informação nova, a mãe representa a mente consciente, tá? Então a tua mente consciente é o aspecto da tua mãe. E a mente inconsciente é o aspecto da sua criança, ok? Quando você vai fazer alguma coisa agora adulto e você se depara com isso, pensando, isso não vai dar certo, isso não vai para mim, isso não, isso não. Isso pode ser a voz da tua mãe dizendo, não, faça isso não vai dar certo, isso não é para você, tá? Por isso que a mãe representa a mente consciente, é um aspecto da mãe, né? Porque a mãe, para controlar ou defender o filho, proteger, né? A gente acaba errando nisso. Não faz isso que não vai dar certo. Não, não vai. Não, você não é capaz de fazer isso. É um aspecto da mãe, esse lado consciente da mente. E aí, como você reage a isso, é o aspecto da tua criança, lá no teu inconsciente, né? Da agonia. Já senti tanta coisa, eu não sabia de onde era aquilo, não é? Então, as reações que eu tinha perante a vida, dependendo da situação. Aí, só para finalizar aqui as minhas historinhas com minha mamãe, eu vou contar mais um caso. Quando a gente era pequena, nós éramos em 3 meninas, nós brincávamos de casinha, né? Eu brincava de casinha desenhando. Eu desenhava a casinha no papel. Às vezes eu desenhava no chão, porque a gente brincava no chão de terra, e eu pegava o pauzinho e desenhava. Eu delimitava o meu espaço. E ali eu colocava meus brinquedinhos. A minha casinha era sempre grandona. Era sempre grandona.
A casa da minha irmã mais velha era sempre arrumadinha, era pequena, mas era bem arrumadinha. A casa da minha irmã do meio era pequena, mas não era tão arrumada não. E ela tinha um monte de boneco lá dentro daquela casinha dela, mas não era muito arrumadinha não. A minha casa era grandona e também não era arrumada. E tinha as bonecas lá. Mas aí a gente colocava as caixinhas, aquelas caixinhas lá representavam mesa, representavam fogãozinho, a gente fazia comidinha no foguinho, era muito legal, a gente ia fazer um monte de coisa bacana assim, não é? A gente fazia bolo de lama, enfim. Mas aí minha mãe, quando via as três brincando, ela falava, olha a casa da Nádia que bonita. A Nádia é minha irmã mais velha que faleceu com 52 anos, vão fazer 4 anos que ela faleceu agora esse ano. Ela falava, olha a casa da Neide, né, a do meio, é pequenininha, mas toda bagunçada. Ela falava, olha a tua casa, minha filha, que casa imensa, bagunçada. Ela falava isso. Nossa, que casa grande, que casa bagunçada. Ela sempre falava isso, ela achava engraçado, ela não falava por mal, ela estava falando lá, né, que ela estava vendo das filhas brincando. Mas aquilo ficou dentro do meu ser, da minha cabeça, do meu inconsciente. Acontece que depois que eu me formei na faculdade, eu tive um problema, porque eu sou muito perfeccionista e eu era, né? Eu acabava exigindo demais de mim. Então, todos os projetos de arquitetura que eu fazia, nunca achava que estava bom o suficiente. E aí eu fui atrás de várias terapias para isso, né? Para compreender por quê. Porque na hora que eu apresentar para o cliente, quando eu ia apresentar e ia começar a falar do projeto, eu já via que poderia ser melhor. Eu já via os próprios defeitos ali. Então, na hora de apresentar, poxa, eu perdi energia, né? Mesmo que a pessoa gostava, né? Falava, ai, tá ótimo, esse projeto é assim mesmo, mas para mim não estava ótimo. E aí começou a me incomodar essa questão de nunca um projeto estar à altura do que eu queria. Uma exigência muito grande dentro de mim. E isso me fazia sofrer demais, gente. Nossa, eu sofria muito. Porque na hora que eu estava apresentando, eu já via, ai, mas isso podia ser assim, a sala podia ser aqui, enfim. E aí, quando eu cheguei logo em Aracaju, e depois de acho que um ano que eu estava aqui, que eu conheci um terapeuta muito legal, e a gente começou a conversar muito, eu comecei a fazer um tratamento com ele, e ele descobriu isso numa sessão, onde ele me fez voltar à época de criança, e eu voltei falando para ele isso, não é? Eu falei para ele que minha mãe sempre achava que minha casa não estava boa, que não era uma casa legal. E aí ele matou a charada na hora, né? Ele me trouxe essa consciência de que lá no inconsciente realmente nunca estava bom, porque minha casa nunca era boa para minha mãe, né? Era sempre uma casa grande demais, e os projetos que eu fazia eram projetos grandes, e é uma casa que nunca estava boa, e na hora de apresentar o projeto eu achava que nunca estava bom. E também ele falou, repara nas casas que você mora, realmente são sempre casas grandes, né? Eu nunca consigo estar morando em lugar pequeno, assim. Mesmo às vezes que eu morei sozinha, era sempre em lugares muito grandes, né? De sala grande, 3 quartos, né? E aí ele trouxe isso para mim, ele falou, onde você mora hoje? E era um apartamento imenso, assim, aqueles bem meio antigos, né? Morava só eu e a minha filha, e era um apartamento imenso. E eu falei, poxa, aí ele fez um trabalho bem legal comigo, de cura nisso, dessa criança. E para eu começar a aceitar os meus projetos, né? Os projetos sempre foram bons, eu que não tinha limites para isso. Não tinha limites para ver que aquilo ali já era o suficiente, eu sempre queria mais, porque na verdade eu sempre quis provar para minha mãe, não é? Que eu sempre pude ser. Eu era tão boa quanto aquilo que ela queria, né? Na verdade é isso que eu queria provar para ela. E aí a minha criança ferida reagia dessa forma, tá? Foi só um compartilhar agora com vocês dessa criança ferida, porque eu era muito sobrecarregada com essas questões de infância, não é? E aí a gente, mesmo vivendo na mesma família, tendo a mesma criação, eu tinha aqueles traumas, aquelas dores, e a minha irmã tinha outras dores, né? Que a gente crescia, depois de adultas conversando, coisas que eu nem percebia, né, Olive, não é? Que ela sofria esses abusos, não é? E eu nem percebia. E, enfim, a gente precisa sim ter esse olhar para essa criança, acolher essa criança
e saber como ela age, que é a nível de inconsciente, e esse inconsciente ele começa a ficar muito sobrecarregado, muito cansado, né? Um inconsciente que traz muito cansaço. E a gente está aqui hoje para finalizar de vez este processo de criança, tá? E realmente hoje terminar esse exercício com essa criança, de mãos dadas com essa criança. E aquilo que você não consegue resolver, entregamos nas mãos da divindade hoje, para que tudo seja solucionado da melhor forma e para que você possa finalmente executar aqui neste planeta o que você veio para executar, tá? Você veio para executar o quê? É para você executar isso e não ficar preso no passado, não é? Nas dores. E são coisas que você mal imagina, não é? Mas mesmo que você fale, não, mas tudo bem porque minha infância foi legal, mas realmente são coisas que você não lembra. Eu não lembrava, assim, eu não sabia que isso interferia tanto na minha vida profissional. A vontade de sempre provar para minha mãe que eu era boa, né? Que aquela minha casa era a casa boa, sim. E aí não tinha limites para isso, porque sempre quando eu via o desenho daquela casa, daquele projeto, não era bom o suficiente, tinha que ser mais, né? Para eu alcançar ali o que minha mãe queria de mim, tá? E agora eu já libertei essa criança, né? Graças a Deus. Agora as casas não precisam ser tão grandes assim, né? E eu já estou satisfeita com os meus projetos, tá bom? Então, volta lá no próximo áudio, já naquele local sagrado onde você se encontra, pega o teu espelho, deixa ele aí do lado, já vai respirando a luz dourada, coluna ereta, e quando sentir preparado, preparada, você volta no próximo áudio.